Meu filho me expulsou o próprio homenamento, perdi meu emprego, mas ele não fazia Keynote minha conta bancária secreta, que tinha mais 20 milhões. Então, eu usei esse dinheiro para a tecnologia para ele uma lição. A xícara de café queimou minhas palmas, mas eu não deixei ir. Seu calor era a única coisa que me fundamentava, pois Nathan acompanhou a sala, seus novos mocassins arrancando a madeira pela qual sou pago. O ar cheirava a sua colônia, afiada e cara, outro presente do meu salário. Eu fiquei junto ao sofá, meus ombros apertados, esperando a tempestade que eu estava chegando. Perdi meu emprego, eu disse. Voz firme, apesar do nó no peito. Eles baixam? Não é minha culpa. Nathan congelou no meio do passo, sua mandíbula apertando. Seus olhos, americanos com charme, ficaram frios, como um interruptor tinha uma queda. Você está brincando comigo, certo? Sua voz era baixa, venenosa. O quê? Eu sou o suporte para cobrir os eventos agora. Coloquei o copo na mesa de vidro, o clink mais alto do que pretendia. É temporário, Nathan. Encontrarei em breve. Temporário? Ele riu, um som afiado e feio. Você sempre foi um fardo, Beth. Sempre. Ele acenou com a mão na sala. A segurança de couro, a arte abstrata nas paredes, tudo o meu dinheiro. Você acha que isso acontece? Meus dedos se contraíram com vontade de enrolar, sem punhos, mas eu os mantive soltos. Eu aprendi há muito tempo a não combinar com as birras dele. Esta é a minha casa, Nathan, eu disse calmamente. Eu bato. Para nós. Sua casa. Ele se aproximou, a respiração quente com raiva. Você não é nada sem esse trabalho. Nada. Saia. Ele apontou para a porta, seu braço rígido como se ele fosse diretor de tráfego. Eu não quero você aqui. As palavras atingem como um tapa, mas eu não fui. Ainda não. Eu me virei, caminhei para o quarto, meus passos deliberados. A luz do corredor zumbiu fracamente, lançando sombras nas paredes. Minha mala estava embaixo da cama, ainda embalada de um trabalho que eu nunca havia descompactado. Eu arrastei para fora, o raspado do zíper cortando o silêncio. Camisas, sapatos, uma escova de dentes. Cada item pousou com um baque suave, uma contagem regressiva para minha saída. Nathan seguiu, encostado no quadro da porta, os braços cruzados. Você me devia a Tumbat, não é? Ele zombou. Por tudo isso? Por me cantar em sua pequena vida chata. Apertei a mala, minhas mãos tremendo, mas precisas. Mencionamos os parceiros, eu disse, encontrando o olhar dele. Eu estava errado. Sua risada foi crueler desta vez. Parceiros, pacote mais rápido. Eu transbordei a mala para a porta da frente, as rodas pegando no tapete. Nathan pegou de mim, empurrando-o na varanda. A porta se fechou antes de eu falar a frio, a fechadura clicando com a finalidade. A chuva deu um tapinha no asfalto, encharcando meu casaco enquanto eu estava lá, olhando para a casa que eu construí. Os faróis passaram pelo passado, o brilho embaçando no ar molhado. Meu telefone zumbiu no meu bolso. Uma notificação bancária. Olhei para ele, os números brilhando. 2.034,672,14. Minha respiração estável. Nathan não sabia sobre essa conta. Ele não me conhecia. Eu toquei o aplicativo de Rideshare, meus dedos escorregadios na tela. O carro parou, os limpadores agitando. Eu deslizei no banco de trás, a mala pesada ao meu lado. O motorista olhou para trás. Noite de Ron! Algo assim. Eu disse. Minha voz se calma com algo novo. Eu olhei pela janela enquanto a casa de Nathan encolheu à distância, suas luzes piscando como olhos. Ele não sabe quem eu sou. Eu embora. Mas ele vai. O funcionário do motel deslizou um cartão-chave do outro lado do balcão, as unhas lascadas e rosa. Uma noite? Ela perguntou, mastigando o chiclete com um pop. Por enquanto, eu disse, entregando o dinheiro.
Minha mala pingava água da chuva no linóleo, deixando uma trilha enquanto eu dirigia para a sala 17. O corredor cheirava a oídio e o reflexão de ar barato. No interior, a sala era pior. O colchão de Sagan, uma lâmpada que estava no último suspiro. Eu larguei minha bolsa, o baque ecoando no silêncio. Sentei-me na cama, as fontes rangendo debaixo de mim. Meu casaco ainda estava úmido, clicando nos meus ombros. Eu ainda podia ouvir a voz de Nathan, suas palavras cortando através de mim. Você não é nada. Reedo minha bolsa, puxando um envelope antigo, as bordas usadas macias. Sua caligrafia se espalhou pelo seu. Uma nota do que você, de 3 anos atrás, eu assinava a ação para a Soura Casa dele. Betty, você é minha pedra. Eu rasguei lentamente, o papel se dividindo como a pele. As peças se agitavam no chão, brancas contra o tapete manchado. Você me jogou longe, eu, no entanto, meu pulso estável, mas feroz. Mas eu não terminei. Abri meu laptop. O brilho da tela Hars na sala fraca. O aplicativo bancário carregou e foi. $2.034,67 Minha rede de segurança escondida das mãos gananciosas de Nathan. Tirei uma captura de tela. O clique do teclado alto no silêncio. O caderno, eu peguei um caderno, virando para uma página em branco. No topo, eu era uma palavra. Nathan. O ventilador acima sacudiu, segurando o ar. Eu me inclinei para trás, imaginando seu sorriso presunçoso, como Ryan descansou naquela casa como se ele tivesse ganhado. Ele era fraco, um salário que ele descartou. Minha caneta arranhou o jornal. O negócio dele. Seu orgulho. Desmonte. As palavras pareciam vivas, como um mapa se formando debaixo da minha mão. Digitei o nome da empresa dele no Google, desnatando artigos sobre seu último negócio. Ele estava enfrentando online, todo flash e sem substância. Eu parei. Meus dedos pairando. Você é descuidado, Nathan. Essa é a sua fraqueza. Meu telefone zumbiu. Um texto de Lila, meu velho amigo da empresa. Você está bem? Ouvi falar do trabalho. Eu hesitei e depois discadei o número dela. Ela piqueta no anel secreto. Beth, o que você é? Você parece... fora! Eu preciso de um favor, eu disse. Minha voz baixa. Sem perguntas. Você pode nas finanças de alguém para mim? Uma pausa. Isso sobre Nathan? Ela perguntou cautelosa. Apenas faça isso, eu disse. Vou enviar detalhes. Desliguei, meu reflexo fraco na tela do laptop. Meus olhos lutaram diferentes, mais nítidos, como se eles pertenciam a outra pessoa. Voltei ao caderno, escrevendo mais rápido agora. Etapa 1. Encontre suas rachaduras. A caneta cavou o papel, deixando amassados. A sala ainda estava, exceto o zumbido do ventilador e o estrondo distante do trovão. Olhei para a porta, sua chipseia brilhando sob a luz. Estava trancado, mas eu não estava preso. Não mais. O café cheirava de café expresso e canela queimado, um zumbido de vozes se misturando com o barulho dos copos. Sentei-me no canto, meu laptop aberto, um caderno bem alinhado ao lado dele. A luz da manhã escorregou pela janela, pegando o vapor do meu café. 2 dias desde o motel, e eu trocei aquela sala úmida por um pequeno apartamento alugado. Não estava em casa, mas era mim. Eu rolei pelas mídias sociais de Nathan, suas postagens em um desfile de arrogância. Uma foto dele, apertando a mão de investidores. Com captação. Grandes coisas chegando. Eu sorri. Download de anotações dos comentários. O site de sua empresa era liso. Todas as palavras, chave e fotos de estoque. Mas os números não adicionam. Passei anos analisando dados. Eu podia sentir uma mentira. Mais café? O garçom, um garoto com um anel de nariz, saiu nas proximidades. Estou bem, eu disse, não olhando para cima. Longo dia à frente. Abri um artigo de notícias sobre o último acordo de Nathan,
Um projeto de varejo apoiado por um grupo de investimentos instável. Ele estava inflando lucros. Eu tinha certeza disso. Minha caneta se moveu rapidamente. Nomes circulantes. Carson Investments. Mark Dalloway. Eu digito seus e-mails nas minhas anotações, cada pressionamento deliberado. Você é desleixado, Nathan. Eu acho. Sempre foram. Peguei meu telefone, dispando Jack, um antigo colega que me devia um favor. Ele agarrou, sua voz robusta. Beth, não esperava ouvir de você. Eu preciso que você verifique algo, eu disse, mantendo meu tom até. Companhia de Nathan, discretamente. Uma longa pausa. Isso é pessoal, não é? Ele disse. Você tem certeza sobre isso? Apenas faça, Jack, eu disse. Envie-me o que você encontra. Desliguei, meus dedos batendo na mesa. O café zumbiu ao meu redor, mas eu estava no meu próprio mundo. A vida de Mr. Nathan como um quebra-cabeça. 1 hora depois, o e-mail de Jack chega. Uma planilha das finanças de Nathan, sinalizada com discrepâncias. Receita exagerada, dívidas ocultas. Ele estava cozinhando os livros, e nem mesmo de maneira inteligente. Meus lábios se curvaram, um sorriso que eu não reconheci. Abri um novo e-mail, configurando-o para o Anonymous. A linha de assunto. Preocupações com o seu investimento. Eu redigi uma mensagem, curta e afiada, sugerindo a fraude de Nathan sem revelar minha mão. Deixe-os cavar, eu tumbat. Deixe-o suar. Eu me inclinei para trás, a cadeira rangendo. Meu caderno está aberto. Uma nova página intitulada Etapa 1. Abaixo dele, escrevi. Envie o e-mail. Veja, o se desvendar. As palavras olharam para trás, ousadas e certas. Do lado de fora, a cidade pulsou. Chifres, passos, vida seguindo em frente. Olhei para o meu laptop, a tela refletindo meu rosto. Meus olhos estavam firmes, inflexíveis. O garçom passou novamente. Equilibra uma bandeja. Você sai em breve? Ele perguntou. Ainda não, eu disse. Minha voz calma, mas firme. Voltei para a tela, meu dedo pairando sobre o botão enviar. A porta do café se abriu, deixando uma guista de ar frio. Eu não olhei para cima. Eu estava Allred avançando. Meu apartamento era uma fortaleza de silêncio, o único som que a torneira suave dos meus dedos no teclado. A tela do laptop brilhava, lançando luz azul na mesa de madeira lisa. Passei dias elaborando isso. Curto, preciso, uma adaga destinada ao coração de Nathan. O anexo manteve o relatório de Jack. Lucros exagerados, dívidas ocultas, mentiras de Nathan foram desgastadas. Eu verifiquei a VPN, minha máscara digital e pairei sobre o botão enviar. Porém, um clique e seu mundo Agesula. Enviei. O para 3 investidores. Seus nomes queimaram em minha memória. Dalloway, Carson, Klein. A confirmação pingou. Um pequeno som que parecia trovão. Eu me inclinei para trás, a cadeira rangendo, e exalou. Minhas mãos estavam firmes, mas meu pulso bateu com algo vivo, algo nítido. Abri as mídias sociais de Nathan, refrescando sua página. Nada ainda. Eu o imaginei em seu escritório, todo o vidro e ego, alheio à tempestade que desencadei. Meu telefone zumbiu. Jack. Está feito? Ele perguntou, voz baixa. Como um relógio, eu disse, meu tom legal. Tom Hanks, Jack. Não fique desleixado, Beth. Ele alertou antes de desligar. Eu me levantei, esticando e derramei um copo de merlot. O líquido caureta à luz, vermelha como sangue. Cortei. O para a sala vazia. Para você, Nathan, eu murmurei. E sua queda. O primeiro gole foi amargo, alegremente. Horas depois, meu telefone se iluminou. Postagem de Nathan. Supers não pode sucesso. Eles vão se arrepender de me cruzar. Eu ri. Um som baixo e a captura de tela. Suas palavras panorâmicas com pânico, um homem lutando para salvar o rosto.
Eu o imaginei andando, sua gravata se soltou, gritando com seu assistente. O acordo estava morto. Carson havia saído e os outros seguem. Sentei, de novo, o copo de vinho suando na mesa. Meu caderno está aberto. O nome de Nathan rabiscou no topo. Eu adicionei uma linha. Exponho-o aos seus clínicos. Seu negócio era seu orgulho, sua armadura. Descarte-o e ele ficaria nu. Abri o site da empresa, clicando nos depoimentos de clientes. Nomes, e-mails, alavanca. Minha caneta arranhou, mapeando o próximo passo. A sala ainda estava, exceto o zumbido da geladeira. A luz do sol escorregou pelas persianas, pintando listras no chão. Olhei para o meu telefone, o furioso post de Nathan olhando para trás. Meus lábios se curvaram, um sorriso que parecia estranho. Você não me vê chegando, eu Tumbat. Mas você vai. Eu me levantei, atravessando a janela. A rua abaixo zumbiu. Carros, pedestres, vida. Minha reflexão pairava no vidro, olhos nítidos, desleitando. A porta do meu apartamento ficou fechada. Sua trava, uma promessa silenciosa. Eu não estava escondendo. Eu estava caçando. A folha sobre a mesa era amarelada. Sua tinta desbotou, mas mistakable. Obrigado por tudo, mãe. A caligrafia de Nathan, desleixada e jovem, de uma década atrás. Eu o achei escondido em um álbum antigo, suas páginas rígidas com desuso. Meu apartamento estava escuro, a lâmpada lançando um brilho fraco sobre a desordem da minha vida. Cadernos, óculos de vinho, planos. Eu rastreei as palavras da folha, meus dedos permanecendo. Você não quis dizer é, não é? A memória atingiu como uma onda, puxando-me de volta 10 anos. Meu escritório estava todo às bordas afiadas. Glass desk, pilhas de relatórios, o zumbido da ambição. Recebi uma promoção, um escritório de esquina em Nova York. Este é o seu tiro, Beth. Meu chefe disse, inclinando-se para a frente. Não desperdice. Meu filho vem em primeiro lugar. Respondi, minha voz firme, mas oca. Eu assinei a recusa naquele dia, a caneta pesada na minha mão. Nathan precisava de mim em Chicago, suas mensalidades da faculdade um dreno constante. Liguei para ele depois, meus calcanhares clicando no chão do escritório. Você está bem, garoto? Mãe, preciso de dinheiro para o semestre, disse ele distraído. Você pode enviar agora? Eu conectei o dinheiro, meu peito apertado com amor, com dever. O escritório desbotou, substituído por outra memória. O escritório do corretor de imóveis, de espessura com tinta e promessa. Eu assinei a ação para casa de Nathan. Minhas economias derramaram em paredes e janelas. Ele sorriu, agarrando as chaves. Este é o meu lugar, ele disse, olhos brilhantes. O nosso, eu corrigi, puxando-o para um abraço. Sua risada estava quente então, ou assim eu dê. As chaves brilhavam, um símbolo de tudo dado. Eu pisquei, de volta ao meu apartamento. A folha tremia na minha mão. Nosso! Que mentira! Eu o ajustei, abrindo o álbum. Fotos olharam para trás. Nathan e eu na casa, seu braço em volta de mim, nós dois sorrindo. Minha garganta apertou, mas eu não chorei. Passei anos construindo seu mundo, esculpindo pedaços de mim mesmo para atender às suas necessidades. E ele me jogou fora, sua voz como uma lâmina. Você não é nada. Peguei a foto, minhas unhas cavando nas bordas. A lágrima foi lenta no começo, o feroz. O papel se dividindo no meio. Seu rosto se afastou, o meu também. Joguei os pedaços no lixo, a lata batendo suavemente. Você pegou tudo, eu tolo. Agora eu tomo de volta. Voltei ao meu caderno, suas páginas cantadas com planos. O nome de Nathan olhou para cima. Um desafio. Eu escrevi. Faça-o se arrepender. A caneta pressionou o sangramento duro e com tinta. O passado era combustível, não correntes.
Eu trapaceei meu aplicativo bancário $2.034.672 intocado, esperando. Meus lábios pressionaram com força uma linha de determinação. O álbum estava vazio agora, suas histórias estripadas. Eu fiquei, o chão rangendo debaixo de mim. A porta do meu apartamento estava fechada. Seu silêncio, um espelho, para o meu foco. Eu me mudei para o laptop, meus dedos ansiosos para digitar. O próximo passo foi se formar, uma sombra tomando forma. As janelas do restaurante brilhavam, um farol de riqueza e conversas. Fiquei do outro lado da rua, meio oculto por uma multidão, meu casaco se misturando com o frio da noite. Meu telefone estava pronto, equilíbrio da câmera. Lá dentro, Nathan estava schmoozing, seu chute crocante, seu sorriso uma mentira. Enviei o e-mail há 2 dias. Dica anúncios para um jornal local, repleto de prova de sua fraude. O jornalista havia mordido, e hoje à noite foi a recompensa. Eu criei o e-mail no meu apartamento, o quarto escuro, exceto pelo brilho do meu laptop. Conta falsa, servidor criptografado sem traços. Mostre ao mundo quem ele é. Eu teria, acertando send. Agora, eu me deparei. Minha respiração estável, o pulso da cidade em torno de mim. As portas do restaurante se abriram e o homem saiu, terno afiado, bloco de notas na mão. O jornalista. Ele caminhou para o pódio onde Nathan estava falando, com a voz cortando a talhada dos óculos. Sr. Crow, cuide de comentar as alegações de fraude. Contratos exagerados, perdas ocultas? Nathan congelou, seu vidro no meio dos lábios. O quê? Ele estalou. Isso é um absurdo! Quem alimentou você esse lixo? A sala silenciou, as cabeças girando. Aumentei o zoom, meu telefone capturando o rubor, o suor na testa dele. O jornalista pressionou. Temos documentos, Sr. Crow. Cuidam de explicar? É um lie! Nathan gritou, sua voz rachando. Vou processar até você! Ele passou pelo pódio, invadindo. A multidão se separou. Os sussurros tocam como estática. Eu segui o caminho dele com minhas lentes, suas maldições fracas, mas furiosas. Eu escapei. O vídeo salvo. Meus passos eram leves, o ar nítido no meu rosto. De volta ao meu apartamento, trapacei a mídia social. O escândalo era viral. Hashtags, retweets, o nome de Nathan arrastado pela lama. Seu último post. Vou encontrar quem fez isso e enterrá-los. Eu sorri, salvando a captura de tela. A sala estava quente, uma única vela piscando na mesa. Abri meu caderno, as páginas de espessura com estratégia. Pegue a casa dele, escrevi, as palavras ousadas, seu orgulho, seu santuário, fora, assim como ele fez comigo. Meu saldo bancário brilhava no meu telefone e a arma pronta para disparar. Eu me inclinei para trás, a cadeira firmemente embaixo de mim. A chama da vela dançou, fundindo sombras que pareciam aliadas. A porta do meu apartamento ficou fechada. A trava, um voto tranquilo. Me para o meu laptop, o cursor piscando, esperando o meu próximo passo. O escritório do advogado cheirava de couro e madeira polida, um mundo de acordos selados em sussurros. Sentei. Minha frente, sua mesa, uma barreira brilhante entre nós. Minha pasta, espessa com relatórios financeiros sobre o império em ruínas de Nathan, se abriu. Suas páginas se espalharam como um baralho de cartas. Eu o deslizei em sua direção, meus movimentos precisos. Isso está eventualmente, eu disse, minha voz estável. Eu preciso que você compre as dívidas da empresa dele. Use uma Shell Corporation, sem traços. Mark se inclinou para trás, a gravata de uma barra de vermelho contra seu traje. Esta é uma grande jogada, Beth, disse ele, estreitando os olhos. Arriscado. Quem você está fazendo? Eu conheci o olhar dele, sem piscar. Confia em mim, Mark.
Você me deve um. Ele bateu na caneta, o ritmo afiado no silêncio. Tudo bem, eu vou fazer isso acontecer. Eu entreguei a ele um cheque, os números ousados, e ele assobiou suavemente. Você está falando sério? Sempre, eu disse de pé. A porta se fechou atrás de mim. É um som, uma promessa. Mais tarde, em um café cantado, conheci Linda. O ar zumbia com máquinas de café expresso e conversa, mas nosso canto parecia uma sala de guerra. Eu esbocei meu plano em um guardanapo, flechas ligando nomes aos rumores. Espalhe a palavra, eu disse a ela, passando uma lista dos clans de Nathan. A empresa dele é instável. Sussurro é isso contras. Linda me agitou tarde, suas pulseiras tocando. Beth, ele é seu filho, disse ela suavemente. Você tem certeza sobre isso? Ele parou de ser meu filho. Ele me jogou para fora. Eu respondi, meu tom frio, mas calmo. Faça isso por mim. Ela assentiu, enfiando a lista em sua bolsa. Considere isso feito. De volta ao meu apartamento, trapacei meu laptop. O e-mail de Mark confirmou o progresso. 2 dívidas importantes adquiridas. Clans recuando. A mídia social de Nathan foi uma bagunça. Rãs vagas sobre deslealdade. Eu o imaginei em seu escritório, sua confiança se desenrolando como um terno barato. Minha caneta arranhou no meu caderno. Empurre mais. O telefone tocou. Mark. Está feito, disse ele. Suas dívidas são nossas. Ele está encurralado. Perfeito, respondi. Minha voz suave. Mantenha-me informado. Derramei uma taça de champanhe, as bolhas pegando a luz. Para o seu fim, Nathan. Eu, porém, bebendo lentamente. Meu caderno está aberto. Uma nova linha adiada. Greve final. A sala estava parada. O silêncio a uma tela para meus planos. Olhei para a porta, sua fechadura brilhando fracamente. O mundo fora do frio espera. Eu estava intimidando algo imparável. O restaurante Envelope-me. Brinquela de óculos. Acordos murmurados. O perfume de alho assado. Sentei-me sozinho, um copo de Pinot Noir intocado. Meu menu, um escudo. As portas se abriram e Nathan invadiu. Seu rosto corou, a Maria Skill. Ele se concentrou em um homem no bar. Seu parceiro, Joe. And desencadeou um discurso. Você está me vendendo! Nathan gritou, sua voz cortando o barulho. Quem está por trás disso? Diga, me! Eu me abaixei atrás do meu cardápio, minha aceleração do pulso. Fique calmo, eu menciono, ajustando meu lenço. Mas seus olhos varreram a sala e pousaram em mim. Mãe? Ele ligou, passando. O que você está fazendo? Abaixei o menu, fingindo surpresa. Apenas jantando, Nathan, eu disse. Minha voz macia, ferida. A jardinagem está errada? Ele caiu no char oposto, com as mãos apertadas. Tudo está errado, ele rosnou. Alguém está tocando meu negócio. Clientes de resgate. Dívidas se comprando. É uma configuração. Eu me inclinei para a frente, meu rosto uma máscara de preocupação. Isso parece horrível, eu disse. Poderia ser Joe. Ele sempre pareceu ambicioso. Os olhos de Nathan se estreitaram, mas ele assentiu. Talvez. Ele está muito quieto, laticamente. Ele esfregou a mão pelo cabelo. Você sabe sobre isso, sabe? Eu ri. Um som quebradiço. Eu sou apenas uma velha raspando. Peguei minha carteira gasta, pagando com contas amassadas para vender a mentira. Eu gostaria de poder ajudar. Ele olhou, suspeita, o suave. Sim, ok. Desculpe, mãe. Ele se levantou, murmurando sobre confrontar Joe, e saiu. Eu exalei, minhas mãos firmes quando reuni minhas coisas. De volta ao meu apartamento, o silêncio estava pesado. Abri meu cofre, seus rins sussurrando, e puxei meu caderno. A paranoia de Nathan era um problema. Ele estava perto, muito perto. Eu escrevi: acelerar. Termine.
Meu laptop brilhava, mostrando o progresso do meu plano. Dívidas garantidas, rumores se espalhando. Você quase me pegou, eu sou o Tumbit, mas sou mais rápido. O cofre fechado, selando meus segredos. A porta do meu apartamento estava firme, sua trava, um aliado tranquilo. Virei, me para o telefone. Meus dedos apontam para a marca de texto. O jogo ainda não havia terminado. A luz do sol derramou pelo meu apartamento, pegando as bordas de um extrato bancário na minha mesa. Os números encararam. $2.034.672,14. Minha conta offshore, minha fortaleza. Abri meu laptop, inserindo a senha com facilidade de prática. A tela confirmou: Every Sentact, escondido de Nathan, de todos. Porém, esse é o meu poder. E você sabia. A memória me afastou 15 anos para um escritório de Chicago zumbindo de ambição. Minha mesa foi enterrada em gráficos, meu computador vivo com dados. Uma startup de tecnologia tinha um olho de cauri. Pequeno, arriscado, mas repleto de potencial. Você está jogando, Beth, meu parceiro Tom havia dito, inclinando-se sobre o meu ombro. Eu sei o que estou fazendo, respondi, assinando o contrato de investimento. Minhas economias, todo centavo, entraram. Passei noites analisando tendências, meu café frio ao amanhecer. Quando a startup subiu, meu retorno foi impressionante. 1 milhão, os dois. Outra memória, um banco nos Caymans, seu ar frio e estéril. Eu conheci um banqueiro, o terno dele, nítido, suas perguntas discretas. Esta conta é para segurança? Ele perguntou, deslizando documentos do outro lado da mesa. Para o meu futuro, eu disse, assinando com a mão firme. Eu previ problemas, mesmo assim. A ganância de Nathan, seu descuido, o dinheiro seningou o cofre offshore trancado. Eu escondi os papéis em um cofre, suas bordas crocantes, meu segredo seguro. No presente, imprimi a declaração, o zumbido da impressora um hino tranquilo. Eu segurei o jornal, seu peso me fundamentando. Esses milhões me deixaram de graça. E Tumbit. Você perdeu, Nathan. Abri meu caderno, minha caneta voando, terminar o jogo. O plano estava claro. Use a riqueza para esmagar Lo, para levar tudo. Eu me levantei atravessando o cofre. A declaração deslizou para dentro, juntando contratos e notas. O bloqueio clicou. Um som de finalidade. Meu apartamento estava calmo, a luz do sol, suaves e suaves. Olhei para o meu caderno. Suas páginas é um mapa para a vitória. A porta ficou fechada. Seu silêncio, um espelho para minha determinação. Mudei. Me para o meu laptop. O cursor piscando, pronto para o próximo comando. Meu apartamento era um casulo de foco. O brilho do laptop, a única luz na sala. O e-mail de Mark ficou aberto. A casa adquirida. Transferência de dívida completa. Eu me inclinei para trás, a cadeira rangendo e imaginei o rosto de Nathan quando Rian aprende a verdade. A casa, seu orgulho, era minha novamente. Minha caneta arranhou no meu caderno. Feito. Assinei os documentos finais, a tinta ousada, e o selou em envelope. Você perdeu tudo o que eu te dei. Eu, que estava, minha respiração estável. Abri as mídias sociais de Nathan, sua página um cemitério de bravata. Um novo post. Business fechado. Obrigado por anotar. Comentários empilhados de alvo, pena, silêncio de seus chamados amigos. Eu, a captura de tela, a imagem que se une ao meu arquivo de sua queda. Meu telefone zumbiu. Linda! Acabou, Beth, disse ela, sua voz baixa. Seus últimos clínicos caminharam. Ele terminou. Não bem, respondi, meu tom nítido. Mais um passo. Peguei minhas chaves e dirigi. A cidade um borrão de aço e vidro. O escritório de Nathan apareceu. Suas janelas escuras. Uma placa para arrendamento colada torta com torta na porta.
Parei o carro, o motor em marcha lenta e tirei uma foto. Poeira revestiu o vidro, um testemunho de sua ruína. Você estava fraco. Eu, apesar de meus dedos apertados no volante, olhe para você agora. De volta para casa, trapaceei minha conta bancária. $1.834.672,14. O custo da casa deduzido. Vale a cada centavo. Abri meu cofre, os rins sussurrando, e enfiei a ação por dentro. Meu caderno está aberto. O nome de Natan passou. O silêncio era grosso, um parceiro na minha vitória. Meu telefone se iluminou, um texto de Natan. Mãe, precisamos conversar, por favor. Suas palavras panorâmicas com desespero. Um homem que não tem sido levado. Eu olhei para a tela, meus lábios curvando. Se um pouco. Você está vindo para mim? Eu embora. E estou pronto. Definei o telefone, minhas mãos firmes e olhei para a porta. Sua fechadura brilhava. Um guarda silencioso. Eu me levantei. O envelope de documentos pesados na minha mão, meu próximo passo já se formando. O café cheirava a café e açúcar queimados, seu zumbido para a tempestade que eu sabia que estava comprando. Sentei. Mi pela janela. Uma xícara de chá de camomila fumegando diante de mim, sua superfície como meu rosto. Natan se arrastou, o casaco enrugado, os olhos vazios. Ele morou menor, e a sombra do homem que me expulsou. Ele deslizou para o assento em frente a mim, suas mãos mexendo. Mãe, disse ele, voz, preciso da sua ajuda. Perdi tudo. Meu negócio, minha casa, minha vida. Eu tomei meu chá. O calor me constante. Diga-me, eu disse, meu tom suave, convidativo. O que aconteceu? Ele se inclinou para a frente, as palavras caindo. Alguém me sabotou. Os clientes saíram, dívidas se acumularam e agora minha casa se foi. Eu estou entalhando? Sua voz se levantou, desenhando olhares de mesas próximas. Eu preciso de dinheiro, mãe. Por favor. Eu coloquei o copo para baixo, o clink deliberado. Há alguém inteligente, ao que parece, eu disse, meus olhos trancados no dele. Puxei um guardanapo do suporte, rabiscando 2 milhões em golpes de charme. Mais inteligente do que você, talvez? Ele franziu a testa, confuso. O que esse apoio significa? Eu deslizei o guardanapo sobre a mesa, meus movimentos lentamente. Eu fiz isso, Natan, eu disse, minha voz baixa, inflexível. Toda perda, todo fracasso, meu trabalho. Eu buio suas dívidas, levei sua casa, eu arruinei você. Sua mandíbula caiu, os olhos arregalados de choque. Você? Ele gaguejou. Não, isso é impossível. Você não é ninguém. Eu fiquei suavizando meu casaco. Eu era sua mãe, eu disse. Você me faz seu inimigo. Eu deixei cair o guardanapo na frente dele, o número olhando como uma acusação. Você está sozinho. Ele agarrou meu braço, seu aperto fraco. Mãe, por favor, você pode encontrar. Eu me puxei livre, meu olhar frio. Eu já fiz. Eu me virei saindo, a conversa do café desaparecendo atrás de mim. O ar equilibrado era charme. A cidade ilumina um mosaico de liberdade. Peguei meu telefone, excluindo o número de Natan com um único toque. Acabou. Eu embora. Eu estou livre. A rua se estendeu diante de mim, viva com possibilidade. Meus passos eram leves, minha respiração até. A porta do café se fechou, seu vidro refletindo minha silhueta. Uma mulher ilimitada. Meu novo apartamento cheirava a tinta e promessa fresca, suas paredes nuas, uma tela para uma vida recuperada. Desembalei uma caixa, colocando livros em uma prateleira, seu espaço desgastado. Mas, querido, meu laptop ficou aberto, a carta da minha nova fundação de caridade brilhando na tela. Crow's Haven, um fundo para mulheres traídas, construído com um pedaço dos meus milhões. Eu digitei as edições finais, meus dedos com certeza,
as palavras um voto a outras pessoas como eu. Isso é mim. Eu embora. E ninguém pode aceitar. Eu dirigi para o escritório da fundação, um elegante espaço de vidro e luz. Minha colega, Sarah, me cumprimentou, sua prancheta espessa com planos. Isso mudará vidas, Beth, ela disse, seus olhos brilhantes. Você é incrível. Eu sei como é ser invisível, respondi, assinando o primeiro contrato de concessão. A caneta glinou, o papel crocante. Vamos fazê-los vistos. Eu apertei a mão dela, minha empresa de aderência, e verifiquei o orçamento. Milhões comprometidos, mais por vir. O escritório cantarolava, um pulso de propósito. Em casa, abri meu armazenamento em nuvem, os últimos traços de Nathan Lingering em fotos antigas. Ele na casa sorrindo, eu ao lado dele. Cliquei em excluir. As imagens desaparecem com um carrilhão macio. Você não é mais o meu Banden, eu agarrando o aplicativo. O telefone ficou escuro, seu silêncio um presente. Entrei na varanda, um copo de água na mão. Chicago se espalhou abaixo, suas luzes uma constelação de chances. A brisa estava fresca, levantando meu cabelo, e eu sorri. Um movimento fácil, real. Eu ganhei. Eu embora. E eu sou livre. Meus ombros relaxaram. O peso dos anos que se foram. A cidade cantou. Chifres, risos, vida. E eu fazia parte dela, finalmente. A porta atrás de mim ficou aberta. O apartamento brilhante. Eu me virei, meu copo pegando a luz, e entrou. O futuro estava esperando e eu estava pronto para conhecê-lo.